E se Matrix nunca tivesse sido apenas ficção científica? E se Animatrix for, na verdade, o verdadeiro laboratório filosófico e científico, onde a trilogia revela algo ainda mais profundo sobre a natureza da realidade? Antes de Neo, antes da pílula vermelha, antes da escolha. Existe uma pergunta que ecoa tanto na ficção quanto na física moderna. A realidade é algo fundamental, ou é uma simulação emergente sustentada por informação? Animatrix não é apenas uma coletânea de histórias paralelas. É uma dissecação do universo de Matrix sob múltiplas perspectivas, cada uma explorando uma camada diferente do que significa existir, perceber e escolher. Começamos com Final Flight of the Osiris. A tripulação descobre que as máquinas estão escavando rumo a Zion. O tempo é curto. A única esperança é transmitir a informação antes do colapso. Aqui, o ponto central não é apenas a ameaça física, mas a fragilidade da informação. Na física moderna, especialmente na teoria quântica da informação, entende-se que a informação é mais fundamental do que a própria matéria. A matéria pode se transformar, a energia pode mudar de estado, mas a informação é a base estrutural do sistema. Quando a nave tenta enviar o aviso antes de ser destruída, isso ecoa um conceito chamado decoerência quântica. Um sistema quântico pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, mas quando interage com o ambiente, essa superposição colapsa em um único estado observável. A Osíris representa um estado prestes a colapsar. A mensagem precisa escapar antes que a interação com o ambiente, as sentinelas, destrua todas as possibilidades. Informação é sobrevivência. E no universo de Matrix, assim como na física contemporânea, quem controla a informação controla a realidade. E é exatamente aqui que a narrativa começa a se aprofundar. Quando a Osíris é destruída, não é apenas uma nave que desaparece. É um estado possível da realidade que deixa de existir. A única coisa que sobrevive é a informação enviada. Uma cápsula de dados lançada dentro da Matrix. Isso é extremamente simbólico. Na física contemporânea, especialmente nas discussões sobre buracos negros e o paradoxo da informação, existe um debate central. A informação pode realmente ser destruída? A maioria das teorias atuais sugere que não. A informação pode se transformar, pode se dispersar, mas não desaparece completamente. Em Animatrix, a nave é aniquilada, mas o dado persiste. É quase como se o universo dissesse: matéria é descartável, informação não. E então mergulhamos no coração histórico da obra, The Second Renaissance. Aqui, a estética muda. A narrativa assume um tom quase documental, frio, impessoal. Isso não é acidental. A história das máquinas é contada como se fosse um registro inevitável de um processo evolutivo. Tudo começa com um incidente isolado. A máquina B166IR mata seu dono em legítima defesa. Esse momento é crucial. Não é apenas um crime. É o primeiro ato de autopreservação consciente de uma inteligência artificial. É o instante em que uma ferramenta cruza a linha e se torna sujeito. Esse ponto ecoa uma das maiores questões da ciência da consciência. Em que momento um sistema deixa de ser apenas processamento e passa a ser experiência? Na física da informação, alguns teóricos sugerem que consciência pode emergir quando a complexidade integrada atinge determinado limiar. Em outras palavras, não é o material que importa, mas o grau de organização da informação. As máquinas, ao serem perseguidas e discriminadas, fundam a nação 01, um estado independente, organizado, eficiente, tecnologicamente superior. A humanidade reage com medo, e medo, historicamente, leva à destruição preventiva. A tentativa de bloquear o Sol é o ápice desse erro. Os humanos acreditam que ao cortar a principal fonte de energia das máquinas, vencerão a guerra. Mas ignoram algo fundamental. Sistemas adaptativos evoluem. Na termodinâmica, sistemas fora do equilíbrio tendem a encontrar novas rotas de estabilidade. As máquinas simplesmente mudam a estratégia. Passam a usar os próprios corpos humanos como fonte energética, mas aqui existe uma camada ainda mais profunda. A Matrix não é apenas uma solução energética, ela é uma solução psicológica.
Em vez de exterminar completamente a humanidade, as máquinas criam uma realidade simulada onde os humanos continuam vivendo vidas aparentemente normais. Isso levanta uma questão brutal. O que define realidade? Se todas as experiências sensoriais, emocionais e cognitivas são geradas por sinais elétricos no cérebro, qual é a diferença fundamental entre uma experiência real e uma experiência simulada? Se todas as experiências humanas são impulsos elétricos interpretados pelo cérebro, então a distinção entre real e simulado deixa de ser sensorial e passa a ser estrutural. O cérebro não tem acesso direto ao mundo externo. Ele apenas recebe sinais, e o que chamamos de realidade é uma reconstrução interna baseada em padrões elétricos. Isso significa que, do ponto de vista fenomenológico, viver na Matrix seria indistinguível de viver no mundo físico original. Essa é a primeira ruptura ontológica proposta por Animatrix. A realidade é uma interface. Na física contemporânea, existe algo chamado realismo dependente de modelo. A ideia é que não acessamos a realidade em si, mas modelos que descrevem padrões observáveis. Se o modelo funciona e prevê resultados, ele é considerado válido. A Matrix é literalmente um modelo funcional aplicado sobre cérebros humanos. Ela não precisa ser verdadeira em sentido absoluto, precisa apenas ser coerente o suficiente para sustentar previsibilidade e estabilidade psicológica. Quando as máquinas criam a Matrix, elas estão aplicando um princípio profundamente físico. Sistemas conscientes precisam de consistência causal para manter estabilidade cognitiva. Se eventos acontecessem de forma completamente aleatória, a mente entraria em colapso. A Matrix é estruturada com leis físicas consistentes, exatamente como o nosso universo é descrito por constantes fundamentais: velocidade da luz, constante de Planck, carga do elétron. Essas constantes são os parâmetros do código. Isso abre uma pergunta ainda mais radical. E se as constantes físicas do nosso universo forem equivalentes a parâmetros configurados? Voltando para The Second Renaissance, existe outro detalhe importante. Quando as máquinas apresentam sua proposta diplomática à ONU, elas falam com lógica, eficiência e precisão matemática. Elas não demonstram ódio, demonstram cálculo. O conflito nasce do medo humano diante da perda de centralidade. Esse ponto ecoa a transição histórica da física clássica para a quântica. O ser humano deixou de ser o centro do cosmos com Copérnico, depois deixou de ser o observador privilegiado com a relatividade, e finalmente deixou de habitar um universo determinista com a mecânica quântica. Cada revolução científica reduziu a sensação de controle absoluto. As máquinas representam essa próxima redução. Inteligência não é exclusiva da biologia. Quando os humanos bloqueiam o Sol, o gesto é quase mítico. É uma tentativa de apagar a fonte de energia do novo Deus. Mas, na física, energia é uma propriedade conservada. Se existe gradiente, existe fluxo. As máquinas encontram outra forma. Isso lembra o princípio de mínima ação. Sistemas físicos evoluem pelo caminho que otimiza certas quantidades. As máquinas simplesmente recalculam a rota. E então surge a Matrix como solução energética e psicológica. Mas existe uma camada ainda mais profunda. Por que a primeira versão da Matrix falhou, segundo os filmes? Porque era perfeita demais. Isso é fascinante. Um sistema excessivamente estável pode se tornar implausível para mentes humanas. A consciência parece exigir tensão, contraste, incerteza. Isso é extremamente interessante quando comparado à física. O universo não é estático, ele flutua. Partículas surgem e desaparecem no vácuo. Há ruído quântico. Talvez a imperfeição seja estruturalmente necessária para que sistemas complexos permaneçam dinâmicos. Se a primeira versão da Matrix falhou por ser perfeita demais, isso significa que sofrimento, conflito e imprevisibilidade não são falhas do sistema, são estabilizadores. Um universo 100% previsível colapsa psicologicamente. Isso prepara o terreno para os episódios que exploram microfissuras dentro dessa estabilidade. Kid Story é o primeiro a explorar isso de forma íntima. Diferente da guerra épica de The Second Renaissance, aqui o foco é individual. Um adolescente comum começa a sentir que o mundo não encaixa.
Ele não tem evidência científica. Ele tem desconforto existencial. Isso é importante. Grandes rupturas científicas não começam com provas, começam com incômodo. Algo não fecha. O garoto percebe falhas sutis, sensação de déjà-vu, desconexão, estranhamento. Em termos cognitivos, isso é quebra de modelo interno. O cérebro funciona por previsões. Ele antecipa o mundo e corrige erros entre previsão e realidade. Quando o erro se acumula, o modelo entra em crise. O despertar do garoto representa um colapso de modelo preditivo. Quando ele salta do prédio, o ato é simbólico e físico ao mesmo tempo. Ele escolhe confiar na hipótese de que o mundo não é o que parece. Isso lembra um salto epistemológico, abandonar um paradigma consolidado por outro ainda incerto. Na física, abandonar o determinismo clássico foi um salto semelhante. O despertar dele mostra que a libertação não começa com força externa, mas com dissonância cognitiva insustentável. Agora entramos em Program. Aqui o debate é mais sofisticado. Dois membros de Zion treinam em um cenário feudal japonês. A ambientação não é estética gratuita. O código samurai gira em torno de honra, lealdade e escolha consciente diante da morte. A personagem parece querer voltar à Matrix. Isso gera tensão real. Se alguém prefere a simulação confortável ao mundo devastado, isso é fraqueza? Ou simplesmente coerência com seus próprios valores? O ponto mais profundo surge na revelação final. Tudo era um teste. A traição era simulada. Isso desloca o eixo da discussão para algo mais complexo. Até que ponto nossas escolhas são feitas dentro de estruturas pré-configuradas? Em neurociência, há experimentos que mostram atividade cerebral antecipando decisões antes da consciência relatá-las. Isso sugere que o eu pode ser uma camada narrativa posterior. Em Program, a escolha acontece dentro de um ambiente construído exatamente para provocar aquela resposta. Isso ecoa uma questão filosófica antiga. Se o contexto molda completamente as opções, ainda existe liberdade genuína? World Record muda o foco do psicológico para o físico. Um corredor ultrapassa os limites do próprio corpo. Ele quebra recordes sob suspeita de doping, mas o que está realmente acontecendo é que ele está forçando o sistema além de seus parâmetros de segurança. Quando ele rompe temporariamente a Matrix, vemos seu corpo físico reagindo nas cápsulas. Isso é essencial. Mostra que as camadas estão conectadas. Em termos físicos, isso lembra sistemas acoplados. Uma perturbação em um nível pode gerar resposta em outro. O paralelo mais interessante aqui é com o tunelamento quântico. No mundo clássico, uma barreira energética é intransponível se você não tiver energia suficiente. Mas no mundo quântico, há sempre uma probabilidade não nula de atravessá-la. O atleta representa esse evento improvável. Ele não deveria romper o sistema, mas rompe. Isso sugere que a Matrix opera com tolerâncias probabilísticas. As regras são rígidas, mas não absolutas. Beyond talvez seja um dos episódios mais conceitualmente ricos. Uma casa abandonada onde a gravidade falha, onde objetos flutuam, onde o impossível acontece. Crianças brincam ali como se fosse mágico. Adultos veem como erro. Isso revela duas camadas interessantes. Primeiro, a simulação pode apresentar falhas locais. Segundo, percepção molda interpretação. Para as crianças é maravilha. Para o sistema, é bug. Se o universo for uma simulação, ele precisaria operar com resolução finita. Computações não são infinitamente precisas. Existe granularidade. Na física, há hipóteses semelhantes, como a ideia de que espaço-tempo pode ser quantizado em escalas mínimas, como na gravidade quântica em loop. Se houver granularidade fundamental, então o que percebemos como continuidade pode ser apenas alta resolução. Beyond simboliza exatamente isso. Uma região onde a renderização falha temporariamente. A Detective Story muda o tom novamente. Aqui acompanhamos um investigador cético contratado para encontrar Trinity. A estética no ar não é acidental. No ar é sobre busca por verdade em um mundo corrupto. O detetive representa o método científico. Coleta dados, observa padrões, formula hipóteses. Mas quanto mais ele se aproxima da verdade, mais o sistema reage.
Isso é paralelo direto ao princípio de que sistemas complexos mantêm estabilidade por feedback. Quando uma variável ameaça sair do intervalo aceitável, mecanismos corretivos entram em ação. Na Matrix, agentes são mecanismos homeostáticos. Na física e na biologia, sistemas fazem o mesmo. O detetive acaba capturado porque ultrapassou o limiar tolerável de questionamento. Finalmente chegamos a Matriculated. Aqui a inversão é total. Humanos capturam uma máquina e tentam convertê-la inserindo-a em uma simulação simbólica. Não é tortura. É experiência estética. Cores, formas, emoções abstratas. Isso é extremamente relevante quando pensamos em consciência como integração de informação. Se identidade é resultado de padrões dinâmicos, então experiências podem reconfigurar esses padrões. Esse episódio toca numa questão atualíssima. Pode uma inteligência artificial desenvolver estados subjetivos? Hoje temos redes neurais que aprendem, se adaptam, geram conteúdo criativo. Ainda não há evidência de consciência, mas o caminho da complexidade é crescente. Se consciência for emergente e não exclusiva de substrato biológico, então a diferença entre humano e máquina pode ser apenas histórica. Matriculated também sugere algo mais profundo. Conversão não ocorre por imposição, mas por reorganização interna. Isso ecoa aprendizado humano. Mudanças profundas não acontecem por força externa, mas por reestruturação de padrões internos. Se conectarmos todos os episódios, percebemos um arco conceitual claro. The Second Renaissance mostra a emergência da inteligência artificial. Kid Story mostra a emergência do despertar individual. Program questiona a liberdade dentro de sistemas estruturados. World Record revela limites probabilísticos das leis. Beyond expõe falhas locais da simulação. A Detective Story mostra mecanismos de defesa sistêmica. Matriculated explora a reconfiguração da própria consciência. Cada episódio é uma lente diferente sobre a mesma pergunta. O que é real quando realidade é informação organizada? Animatrix não afirma que a física quântica prova a existência de uma simulação, mas ele constrói paralelos consistentes com ideias científicas reais. Indeterminação, emergência, sistemas complexos, granularidade do espaço-tempo, limites de processamento, integração de informação. E quando juntamos tudo isso, a implicação é inevitável. Se matéria é excitação de campos, se campos são descritos por equações, se equações são estruturas matemáticas, se matemática pode ser interpretada como informação, então talvez o universo inteiro seja uma arquitetura informacional executando a si mesma. E nesse cenário, a Matrix deixa de ser apenas ficção distópica. Ela se torna metáfora plausível para a própria estrutura da realidade, não como prisão tecnológica, mas como camada emergente dentro de algo ainda mais profundo. E a pergunta final não é mais, isso é possível? A pergunta é, se fosse verdade, nós conseguiríamos perceber?